Na programação do SBT, você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Adolescente de 17 anos é preso pela Polícia Militar e diz ter participado da chacina da família da cabeleireira Elisamar da Silva. Maicon Leão. Vitória, a Polícia Militar teria chegado até ele depois de uma denúncia anônima. Esse adolescente teria comentado com algumas pessoas que participou da chacina e por isso ele foi apreendido. Mas, antes do dia amanhecer, ele já estava em liberdade. Eu trago os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Homem é investigado por comprar videogame furtado. Durante as buscas, a polícia ainda descobriu que ele criava um papagaio em casa sem autorização. Já já a gente conta os detalhes desse caso. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 15 mil garrafas de vodka que estavam sem nota fiscal. Mônica Vieira. Pois é, Vitória, essa carga avaliada em quase R$400 mil foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no final da noite de ontem. E ainda, além da avaliação feita ali pelos policiais, essa carga provavelmente não estava liberada para consumo, porque não tinha o lacre de segurança. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. E os motoristas já podem ir preparando o bolso. A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina que começa a valer a partir de hoje. Já já a gente te conta qual o valor desse aumento e a partir de quando os postos vão começar a repassar ao consumidor. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a apreensão de um adolescente de 17 anos que teria contado para a polícia que participou da chacina da família da cabeleireira Elisamar da Silva. O repórter Maicon Leão acompanhou o momento em que a Polícia Militar levou esse adolescente para a delegacia. Vamos ver. O adolescente foi trazido aqui para a 6ª DP do Paranoá, que investiga o caso, por policiais militares, depois de comentar que teria participado da chacina. Uma denúncia anônima levou os policiais até o apartamento em que ele estava escondido no Paranoá. No momento da apreensão, ele confessou ter participado do crime. Disse aos policiais que receberia cerca de R$5 mil pelo serviço. 2 mil já teriam sido adiantados e receberia depois os 3 por parte de um comparsa. Ele contou, inclusive, que esteve na casa que serviu de cativeiro enquanto as vítimas estavam lá. O adolescente foi apresentado aqui na 6ª DP que investiga o caso, mas conduzido para a delegacia da criança e o adolescente justamente por ter 17 anos. Na saída, ele chegou a debochar da imprensa dizendo: sou menor de idade, como se não quisesse que a imagem fosse revelada. Ele foi apreendido, levado para a delegacia da criança e adolescente, que segue investigando o caso. Nós vamos continuar nesse assunto e vamos acionar agora ao vivo o repórter Maicon Leão, que tem acompanhado todos os desdobramentos desse caso e que está neste momento em frente à 6ª DP no Paranoá. Maicon, boa tarde. Você tem alguma novidade para trazer para a gente? Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tem sim, a gente, claro, todo mundo foi pego de surpresa ontem com a notícia da apreensão desse menor, mas a surpresa foi maior hoje pela manhã ao descobrir que ele já foi colocado em liberdade, que ele não permaneceu apreendido. A gente viu aí nesse stand-up, que é esse videozinho rápido que a gente gravou ontem à noite aqui em frente à delegacia, a informação que a Polícia Militar chegou até ele depois que ele teria comentado com algumas pessoas ali que teria participado dessa chacina. Então alguém, com base nessa informação, fez uma denúncia anônima para a Polícia Militar, que por meio do G-Top conseguiu chegar até o apartamento que ele estava escondido ali no Itapuã. Vale ressaltar que é bem próximo à área onde algumas dessas vítimas moravam. E aí, detalhe, nesse apartamento tinha também um outro homem, um maior de idade, que também foi conduzido aqui para a delegacia, mas ele foi apenas ali notificado, feita aquela abordagem padrão, onde é consultado os dados, e foi liberado. O adolescente foi trazido aqui para a 6ª DP, Vitória, mas o seguinte, como trata-se de um menor de idade, o cargo de investigar cabe à DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Aqui ele foi ouvido na condição de vítima. Mas espera aí, Maicon, vítima? Como assim?
é porque agora esses suspeitos vão responder também, claro, pelos homicídios, ocultação de cadáver, todos esses outros crimes, também pela corrupção de menores. Ele teria sido ouvido aqui na 6ª DP, acompanhado de um responsável nessa condição de vítima e testemunha, e daqui ele foi levado para a DCA, que lá sim vai ser instaurado esse inquérito para apurar o ato infracional da participação dele nessa chacina. No momento ali da apreensão, Vitória, os policiais militares perceberam que no sistema ele já tinha algumas passagens e que em desfavor desse adolescente tinham também 2 mandados de busca e apreensão. Só que um detalhe, quando eles chegaram lá na DCA para ter um acesso mais amplo desse mandado, que por se tratar de um menor de idade, existe ali um sigilo dessas informações, até mesmo entre as próprias polícias, eles descobriram o seguinte: esse mandato expirou na semana passada, ou seja, não estava mais ativo e por isso ele não poderia ser apreendido e foi liberado ainda durante a madrugada. Agora pela manhã, Vitória, a Polícia Civil divulgou uma nota esclarecendo essa situação, explicando esses fatos, inclusive que esse mandato de apreensão ele não estava válido, mas que foi solicitado à Justiça um pedido de internação até mesmo para a segurança desse adolescente. Nesse depoimento ali informal para os militares, Vitória, ele diz que foi contratado pelo Horácio, receberia R$5.000 para fazer ali um trabalho de logística, retirar os móveis da casa do Marcos Antônio e levar para o cativeiro. Ele chegou a dizer para os policiais que esteve no cativeiro ali enquanto vítimas estavam ali, cerca de 4, 5 pessoas. Ele vai ser agora investigado essa situação, já foi solicitado ali pela Polícia Civil a internação desse adolescente, mas ele já foi colocado em liberdade. A gente ainda não tem a atualização do Poder Judiciário se esse pedido foi aceito e se esse mandado aí já foi expedido. Mas a priori a atualização é: adolescente apreendido ontem à noite pela Polícia Militar, trazido para a 6ª DP, ouvido ali na condição de testemunha e vítima do crime de corrupção de menor, que esse seria praticado pelos suspeitos apreendidos na semana passada. Então, na 6ª DP, ele nem é investigado, nem é nada apurado em relação a ele, nenhum ato infracional. Isso cabe à Delegacia da Criança e Adolescente, a DCA1, que vai ficar à frente desse caso, que vai montar o inquérito. E logo depois que esse inquérito for finalizado, essas informações aí sim, elas são compartilhadas aqui com a 6ª DP para que seja montado o inquérito ali para enrobustecer esse inquérito, por exemplo, do Horácio, do Gedeon e do Fabrício, também mais por esse crime de corrupção de menores. Então a gente tem aí essa apreensão, esse adolescente colocado em liberdade. O que chama a atenção mesmo, Vitória, nessa situação e que, claro, deixa todo brasileiro indignado, é o histórico desse adolescente, com vários atos infracionais. E um detalhe que o nosso repórter cinematográfico Rogério Silva, que estava aqui ontem à noite, no momento que esse adolescente deixava a delegacia para seguir para a DCA, foi o seguinte: a postura que ele tinha ali de nariz empinado, e na hora de entrar na viatura, ele grita: ó, sou de menor, querendo dizer ali para as equipes: olha, não pode me filmar, minha imagem ela não pode ser divulgada, eu sou protegido pela justiça. E foi o que realmente aconteceu nesse caso, né? Houve ali a apreensão, mas Maicon, por que ele não foi apreendido? Justamente por conta dessa relação. Ele não confessa para os policiais militares que participou, que esteve lá na casa durante esse momento em que todas essas vítimas estavam lá, pelo menos 5? Sim, ele confessa aos policiais militares, mas esse não é o depoimento oficial, por exemplo, à Polícia Civil. E um outro detalhe: esse prazo ali do flagrante já passou. Então, há necessidade de existir aí esse mandado de apreensão, de internação, o que não estava em vigor. Até porque, Vitória, nesses primeiros momentos, a gente até veio adiantando: olha, foi identificada a impressão digital, por exemplo, do Carlomando Santos Nogueira, que é o 4º identificado que segue foragido pela polícia. Mas em nenhum momento tinha sido identificada a impressão digital, por exemplo, desse adolescente lá no cativeiro. Então a polícia segue monitorando, apesar das investigações estarem direcionadas aqui para a 6ª DP, por se tratar de um adolescente. Quem vai ficar agora a cargo de apurar essa participação dele
nessa chacina, qual foi o ato infracional cometido por esse adolescente, que mesmo sendo um homicídio, a gente não pode tratar como um crime, tem que falar que é um ato infracional, Vitória. Vai ser a DCA que depois vai encaminhar aqui para a 6ª DP o resultado desse inquérito policial. Mas vamos ouvir agora um trechinho da entrevista com o Tenente Yuri do GTOP, que comandou ontem justamente o momento em que esse adolescente foi apreendido, e traz um trechinho dessa conversa que teve no momento em que ele foi apreendido. Rodou. Ele não disse que foi procurado por um dos mentores da chacina para realizar um tipo de trabalho e em troca disso receberia R$5.000. Fez algumas viagens até o local do cativeiro, fazendo mudanças da fazenda até o cativeiro. E durante algum período esteve presente lá no cativeiro enquanto vítimas estavam lá, prestando apoio ao pessoal que estava lá, apoio material. Ele falou da cronologia, desde quando ele está ajudando o pessoal? Ele disse que os fatos se deram entre o Natal e o Réveillon. Entre o Natal e o Réveillon. E as vítimas já estavam lá nesse momento? Quando ele chegou no cativeiro, ele disse que tinham duas mulheres e um homem no cativeiro. Quem pagou o dinheiro para eles, R$2.000? Foi o Horácio. E ele tinha prometido mais dinheiro? Isso, ele recebeu 2.000 e receberia mais 3. E o que aconteceu nesse meio tempo que as pessoas desapareceram? Ele voltou Ele disse que ficou nervoso e voltou para Itapuã. E ele estava lá até então e a gente conseguiu levantar essa informação, que ele tinha envolvimento, conseguiu achar ele. E desde então ele estava nesse apartamento no Itapuã, ou não? Isso, ele estava frequentando a casa dele, esse outro apartamento, estava ali pela área do Itapuã. Esse apartamento não era dele? Não era dele. Ele é aqui da área. Paranoá ou Itapuã? Ele é do Itapuã. E ele já é conhecido da polícia, esse menor? Já, tem diversas passagens e inclusive tem 2 mandados de busca e apreensão em aberto. Por qual motivo? Por roubo. Roubo, tráfico. E por que o delegado decidiu apreendê-lo? Ele deu mais algum detalhe? Ele forneceu as informações ao pessoal da SICVIL, aqui da 6ª DP, que colheu as informações aqui. E a gente vai apresentar ele na DCA por conta do mandado de busca e apreensão, mas o pessoal da SICVIL vai dar prosseguimento nas investigações para poder averiguar melhor, levantar mais informações, porque tem mais gente envolvida, né? E o que chama a atenção, né, nessa entrevista do policial e nas informações que o Michael trouxe pra gente, é que esse menor, ele não foi apreendido porque encontraram uma digital dele no cativeiro, como ele disse que participou de toda essa cena ali do crime, não. Mas porque ele estava falando com outras pessoas, comentando a participação dele nessa chacina, nesse crime brutal, o que é revoltante. E, Michael, vamos voltar lá com o Michael rapidamente. Michael, nós tivemos acesso também a um vídeo, né, que mostra os últimos momentos da Elisamar com os 3 filhos, não é isso? É isso mesmo, Vitória, só aproveitando esse gancho seu, exatamente, ele não foi apreendido por ter sido identificado ali, por exemplo, impressões digitais, qualquer relação dele por parte da investigação. Foi justamente por estar conversando, contando ali para outras pessoas que teria participado dessa chacina, que uma denúncia anônima levou a polícia até o apartamento em que ele estava escondido lá no Itapuã. Aí, Vitória, você comentou agora também sobre as imagens que a gente teve acesso. Essas imagens são justamente os últimos passos ali da Elisamar e dos 3 filhos, deixando o salão que fica ali na quadra 316/307, justamente naquela noite de quinta-feira. A gente percebe ela saindo ali, o salão fica na parte de baixo, ali no subsolo dessa galeria. Tem várias outras lojas ali, inclusive outros salões nesse mesmo local. E aí as imagens mostram ela saindo, caminhando, e seria ali uma das últimas imagens, os últimos momentos dessa família com vida, Vitória, porque dali ela sai também acompanhada logo depois de uma amiga que ela dá carona até a parada de ônibus e conta para essa amiga que estava indo encontrar o Tiago na casa ali dos sogros, que é justamente onde fica a chácara. E foram os últimos passos. Vitória, a gente vai conversar agora também com o advogado da família, o João Darques está aqui ao nosso lado, ele acabou de voltar ali da delegacia. Eu agradeço a participação do senhor aqui no SBT Brasília. Família, claro, está em busca de justiça e da responsabilização dessas pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Enfim, nós fomos constituídos agora, ontem pela família, em especial a dona Nelita, que é a mãe da senhora Elisamar, e a avó das crianças que foram vitimadas.
De toda sorte, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, o assistente à acusação ele tem lugar a partir do oferecimento da denúncia, né? E nós temos prazos previstos no Código de Processo Penal. Nós estaremos nos pedindo habilitação, né, no momento processual oportuno, para nos habilitarmos como assistente da acusação. Isso deve acontecer tão logo, como eu disse, né, anteriormente, o oferecimento da denúncia. Agora está sendo concluída a autoridade policial em exercício aqui na 6ª DP, o doutor Ricardo e o doutor Aquiles, né, que são os responsáveis, que estão presidindo esse inquérito, né, são autoridades extremamente competentes, e a linha de investigação deles, né, no entendimento da defesa, está extremamente correta. Eles têm um prazo exímio, um prazo muito curto. Nós temos uma legislação arcaica, né? Nós temos um prazo de conclusão do inquérito de 10 dias, previsto aí no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, enfim, mas mesmo assim eles estão conseguindo concluir o inquérito que vence amanhã esse prazo. E amanhã nós teremos ele já vai ter o relatório enviado ao Judiciário. E aí o Ministério Público, obviamente, deve oferecer a denúncia contra os acusados. Entendeu? As demais informações, obviamente, que a gente conversou com o delegado, não é o momento que a gente pode expor, porque pode atrapalhar nas investigações. E como eu disse, a defesa aqui ela não tem o intuito de atrapalhar as investigações, e sim colaborar com o trabalho da polícia, bem como do Ministério Público no momento processual oportuno, né? É um crime bárbaro, nós sabemos, né? A família está aterrorizada, inclusive com medo, né? A autoridade policial não descarta a hipótese de ter mais envolvidos, né? Isso está sendo apurado até amanhã. E obviamente também, se isso for apurado também posteriormente à conclusão do inquérito, podem ter diligências complementares, né? E a autoridade policial informar, obviamente, o judiciário. Doutor João, a gente tem então aí um prazo muito apertado para concluir esse primeiro momento do inquérito, para entender todas as situações. O delegado confirmou para o senhor se o terceiro corpo que ainda faltava a identificação, já que a gente está num prazo bem curto, realmente se tratava da Ana Beatriz? Nessa conversa o senhor conseguiu ter essa informação? Ele ainda não tem oficialmente essas informações, tá? Por isso ele não vou poder falar pela autoridade policial, isso realmente teria que ser dito. O que eu posso dizer, inclusive, é que houve alguns declínios de competência, né? O caso não será, em tese, até agora não será julgado pelo Paranoá, pelo juiz do Paraná, uma vez que ele declinou da competência para o Itapuã. E o Itapuã, por seu turno, declinou da competência para a Planaltina. E agora vamos ver se fixa essa competência em Planaltina, né? Uma vez que o cárcere, né? O cárcere privado foi realizado lá naquela circunscrição. Então a competência agora está se firmando em Planaltina DF. A conclusão do inquérito, segundo o doutor Aquiles, está tranquilo. Ele deve concluir amanhã no prazo legal e já vai enviar ao Ministério Público, que por seu turno, como eu disse anteriormente, deve oferecer a denúncia. Doutor João, o senhor estava comentando, claro, a família não tem como não ficar arrasada com essa situação, mas eles seguem com medo? Com medo porque eu não posso, como eu disse, adiantar. Talvez a gente pode, numa segunda entrevista, depois se tornarem públicos, autos, né? Isso deve acontecer após o oferecimento da denúncia. A gente vai poder prestar mais informações, né? Porque isso não pode, como eu disse, atrapalhar as investigações. Mas eu posso registrar, sim, que há indícios de ameaça contra a família, entendeu? Por isso que daí o delegado não descarta a hipótese do envolvimento de outras pessoas, né? Mas, enfim, tudo está a cargo do delegado em exercício aqui. A defesa não pode, como, né, uma assistência da acusação, inclusive, interferir nesse momento inquisitorial. Como eu disse anteriormente, o momento processual oportuno é só apenas o oferecimento da denúncia. Doutor João, a gente, claro, entende esse momento de respeitar a questão do inquérito. A família já sabe, pelo menos, em que momento parte deles foram capturados por esses criminosos, em que momento esse crime começou? Há informações que o Thiago teria ligado, né, para Elisa Mar, e ela teria ido numa chácara buscá-los, onde teria começado a acontecer. Há essas informações. Mas, como eu disse, para concluir isso de forma oficial, eu tenho que ter acesso aos autos. E isso vai acontecer tão logo a autoridade policial relate. Entendeu? Faça o seu relatório. Mas há informação que o Thiago teria ligado, sim. Doutor João, só para quem está em casa entender agora, o senhor estava adiantando que esse inquérito ele tem um prazo, que inclusive termina amanhã. Quais são esses próximos passos? Próximos passos, o delegado vai fazer um relatório. Isso não quer dizer que ele não vai ter diligências complementares após a conclusão desse prazo, né? E ele remete ao MP, né, que é o titular da ação penal, por tratar-se de crime de ação pública incondicionada. De plano não será o júri, né? Pela conclusão, pode mudar isso, né? Porque, como eu disse, ele está relatando. A tipificação da conduta aí será extorsão mediante sequestro. Isso seria
julgado pelo juiz togado, não pelo tribunal do júri, né? E associação criminosa, enfim. E agora também tem a notícia de um crime de corrupção de menores. Um menor que se entregou ontem, né? E disse que confessou ontem que teria recebido a importância de R$2.000 para poder participar dessa conduta delitiva. Para quem está em casa entender, essa conclusão é tentar explicar para o Poder Judiciário o que aconteceu? Exatamente, é isso que vai acontecer. Os elementos escolhidos na fase inquisitorial pelas autoridades policiais e de seus respectivos agentes, eles são robustos, eles são conclusivos. Tá? Não posso adiantar, como ressalto reiteradamente, para não atrapalhar as investigações. Mas já está bem adiantado. Mas está bem adiantado, né? E obviamente que em breve espaço de tempo a imprensa, bem como toda a sociedade, vai ter uma resposta tanto da polícia quanto do judiciário. Eu estava adiantando para a gente que, apesar desse prazo curto terminar amanhã, por exemplo, não terminam também as diligências. A polícia pode continuar trabalhando. Sim, com certeza. Inclusive, o Código de Processo Penal, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, ele tem uma possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público. Se ao término da instrução e julgamento, o Ministério Público entender que tem outra tipificação, que existem mais envolvidos, ele pode sim aditar essa denúncia, entendeu? Nós temos alguns institutos do Código Processual, que um se chama mandatus libelli e outro mutatio libelli, entendeu? Então, no caso da mutatio libelli, ele vai poder sim, ele vai poder aditar essa denúncia, descrevendo uma conduta diversa, por exemplo, né? Ou incluindo mais acusados. João, o que a família espera nesse momento? Justiça. Ela busca justiça, são pessoas de parcos recursos. Diga-se de passagem, eu sou amigo de um irmão da vítima, Elisamar, né? Uma pessoa trabalhador, honesto. Não vou citar o nome dele aqui por segurança. E são pessoas de parcos recursos, mas pessoas honestas, pessoas de bem. Tá? A dona Nelita é pessoa de bem, ela, o seu marido, bem como os irmãos, os demais filhos, demais netos, são pessoas de bem, de parcos recursos, mas pessoas que merecem realmente uma resposta do Estado muito segura. Até porque é um crime que aterrorizou, que escandalizou, que toda a sociedade está entendendo pela torpeza. Escandalizou o Brasil inteiro. Doutor João, o senhor estava explicando que o inquérito ele já está em andamento, já tem algumas respostas, mas inicialmente a gente trabalhou com aquela questão financeira. A família não acredita nessa hipótese. Em relação a Elisamar, porque assim, é tudo muito prematuro antes da conclusão, como eu disse, o relatório da autoridade policial. A gente não pode passar aqui por cima da autoridade policial. Então, assim, é tudo muito prematuro. Por quê? A Elisamar, segundo informação seguras prestada pela família, ela não tinha dinheiro. Não existe. Já veio aí informação que ela teria vendido uma casa, nada disso procede. Né? Chácara vendido, nada disso é procedente. Então, assim, ela não tinha dinheiro. Ela realmente não tinha dinheiro. Só que essa é a informação da família. Mas a autoridade policial ela tem agravantes meios legais, talvez até para, entendeu, divergir da posição da família. Por quê? Porque a autoridade policial, com a competência, né, com o conhecimento que lhe é peculiar, ele já requereu as medidas cautelares, que está aguardando o judiciário, que é quebra do sigilo, né, telefônico, quebra do sigilo bancário. Né? Essa resposta só vai ter quando o juiz responsável pelo caso deferir essas medidas cautelares que a polícia inclusive está precisando. Aí nós podemos falar sobre sobre a questão de quem de fato tinha dinheiro, mas de toda sorte a linha da polícia é exatamente dinheiro. Né? Foi encontrado os recibos lá no cárcere, foi encontrado números lá descritos em bilhetes, então a linha é essa, eles têm elementos suficientes para caminhar para esse rumo. Não que isso não possa ser mudado com o curso das investigações. O sentimento da família é que ela não teria esse dinheiro. Né? Ela diz que não tem, eles afirmam. Eu tenho segurança em dizer isso porque ontem eu estive até 1h30 da manhã com a família reunido, né? E a segurança é que eles não tinha dinheiro algum, entendeu? Não existia dinheiro. Então, assim, é complicado. Doutor João, os próximos passos da investigação é realmente concluir esse inquérito, como a gente disse, até amanhã, essa primeira etapa. E quais são os próximos passos do senhor? Agora, por exemplo, vou almoçar, né? Tem que deslocar para Planaltino de Goiás. A gente vai solicitar o apoio. Eu fui policial naquela circunscrição, naquela comarca, e a gente vai solicitar, vai oficiar o comando da Polícia Militar para fazer um PTR, um patrulhamento nas imediações dos demais familiares, para a questão da segurança, porque eles estão com medo, né, de alguma coisa acontecer com eles também. Então a gente vai pedir, por exemplo, um apoio da polícia local, tanto do delegado em exercício ali naquela comarca, tanto da Polícia Militar, para que faça um policiamento ostensivo nas imediações das casas dos demais familiares. Posteriormente,
com o oferecimento da denúncia, por óbvio, né, no termo do artigo 268 do Código de Processo Penal, nós vamos requerer habilitação como assistente da acusação, para trabalhar em conjunto com o representante do Ministério Público. Até porque esse outro passo é necessária a apresentação da denúncia primeiro. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é justamente tentar trazer mais segurança para essa família. Para a família e colaborar com a polícia em eventuais informações que a família souber, né? E de acordo com a posição do STJ, né? Nós temos o julgado do STJ, inclusive consultei meu órgão de classe ontem, em que pese eu estar representando os ascendentes aí, né? Naquela ordem do artigo 31 do Código de Processo Penal, o advogado pode sim fazer apontamentos no inquérito. Mas como eu disse, eu não vou fazer nada agora que interfira na investigação da polícia para não atrapalhar exatamente o trabalho dos delegados e dos agentes que estão empenhados no caso. Doutor João, para quem está em casa, Vitória, para quem está chegando agora no SBT Brasília, primeira edição, doutor João, ele é o advogado da família da Elisamar. Ele estava explicando para a gente o seguinte: essa investigação ela já está avançando, inclusive tem um prazo para que a polícia consiga levantar todos os elementos e explicar o que aconteceu, e esse prazo termina amanhã, doutor João? Exatamente, a conclusão do flagrante será amanhã. E eles têm material suficiente, né? Uma das polícias mais preparadas do nosso país é a polícia do Distrito Federal. Os delegados trabalharam bem, estão trabalhando noite e dia para a conclusão, e eles já têm elementos suficientes para a conclusão e a capitulação da conduta dos envolvidos nesse crime. E mesmo com a conclusão, pode continuar seguindo também com novas diligências que podem ser anexadas nesse inquérito? Pode não, vai continuar, segundo o doutor Ricardo, que é o delegado-chefe aqui da 6ª DP, vai continuar. Essa é a primeira fase. Depois nós teremos diligências complementares. Essa conclusão é só para seguir um protocolo mesmo que tem prazo. Para que não possa, por exemplo, beneficiar os acusados, né? Inclusive é isso aí. Então nós já temos a competência firmada, já houve 2 declínios de competência, já tem, certamente eu acho que no meu entendimento, né, no meu humilde entendimento, a competência realmente é do juízo de Planaltina, e firmando essa competência lá em Planaltina ocorrerá o oferecimento da denúncia. Doutor, para quem está em casa entender, eu sei que não é a área do senhor especificamente, mas com a conclusão desse inquérito, os 3 suspeitos presos na semana passada, eles permanecem presos, né? Com certeza, é prazo indeterminado, foi decretada a prisão preventiva. Se fosse a prisão temporária, nós teríamos um prazo, né? Para ser cumprido aí, inclusive previsto na lei de crimes hediondos. Mas no caso da prisão preventiva, houve a conversão da prisão preventiva nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. O que quer dizer isso? Ela é um prazo indeterminado. Tá? É um prazo indeterminado, e certamente o judiciário do Distrito Federal é um dos judiciários mais sérios de todo o país. Eu trabalho em Minas, trabalho em Goiás, e entre outros, e são judiciários bons também, não estou aqui a desmerecer, né, a competência, mas aqui realmente os processos são mais sérios. João Darques, advogado da família da Elisamar, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília, pelos esclarecimentos. Vitória, eu recebi agora há pouco a confirmação por parte da Polícia Civil de que aquele terceiro corpo encontrado ontem naquela propriedade ali a cerca de 5 quilômetros do cativeiro realmente pertence a Ana Beatriz, de 19 anos. Essa confirmação foi feita por meio de um exame de DNA. A gente já tinha trazido aqui ontem no SBT Brasília, segunda edição, a confirmação que os corpos de Tiago e da Cláudia tinham sido confirmados ali, a identificação por meio da impressão digital, mas até então a gente não tinha a confirmação oficial do corpo da Ana Beatriz. Todas as características batiam, como o próprio delegado Ricardo Viana tinha adiantado ali, eram corpos de 2 mulheres, uma delas adolescente, de um homem, e com a confirmação da identidade da Cláudia e também do Tiago, faltava apenas a da Ana Beatriz. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil, essa identificação ela foi confirmada por meio de um exame de DNA, ou seja, todos esses 10 corpos encontrados ao longo dessas 2 semanas são dessa família. Agora, como o próprio advogado disse agora há pouco, esse inquérito caminha para essa primeira conclusão ali, que é uma etapa, um prazo determinado por lei para que seja oferecida a denúncia ao Ministério Público, mas o trabalho aqui na 6ª DP, ele continua, essas diligências posteriores a essa primeira fase do inquérito também continuam, até porque outras pessoas podem ser presas, podem estar envolvidas nessa situação. A gente tem aí a informação agora que a família segue com medo, claro, não é para menos, dada a situação, e que vai ser pedido aí também um reforço na segurança desses familiares. Vitória.
Tem que reforçar mesmo, Michael, como a gente vem mostrando aí, temos um foragido ainda, uma pessoa sendo procurada pela polícia, possivelmente integrante de uma facção criminosa, e a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas nesse crime, como o advogado esclareceu bem. Então eu imagino o desespero, não só por perder todos esses familiares, mas e agora não saber como que está a segurança deles próprios, né? Então realmente tem que ter mesmo um reforço policial na casa dessas pessoas, até para dar um apoio também emocional, né? Para aquela sensação de segurança ser um pouco melhor. Mas obrigada, Michael, pelas informações, agradeço ao advogado aí pela participação e voltamos a nos falar já já. Agora, 12h09, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de garrafas de bebidas alcoólicas que estavam sem nota fiscal lá em Planaltina. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Por onde essas bebidas, né? Para onde essas bebidas seriam levadas? Conta pra gente. Boa tarde, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Mais precisamente, Vitória, 16 mil garrafas, aproximadamente aí 16 mil litros que iriam para o Pernambuco. Mas nessa inspeção aí que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo em Planaltina, conseguiu apreender essa carga, que pode-se dizer que a marca já é residente e conhecida aí da polícia, porque em menos de 2 anos, a mesma marca com quantidades semelhantes e sem nota foi apreendida também no estado de Goiás e também na Bahia. Nós vamos falar com o inspetor Liz, que vai contar um pouquinho mais dos detalhes dessa apreensão que aconteceu ontem à noite. Inspetor, obrigada aí por falar com a gente. Como que foi a ação de vocês nessa atuação para apreender essas bebidas? Bom dia. O pessoal estava fazendo uma fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal em Planaltina, quando esse veículo adentrou o pátio com uma antena irregular. Os policiais fizeram uma abordagem e, ao indagar o motorista se ele estava carregado ou vazio, ele falou que estava carregado. Foi solicitada a nota para ele e ele informou que não havia nota. A princípio, uma antena chamou a atenção, mas aí vocês fizeram aquela vistoria que é de praxe quando um carro é parado ali na fiscalização. Sim, a gente faz muito o trabalho de fiscalização de trânsito. E dessa fiscalização de trânsito oriundo a apreensão dessa mercadoria. Uma carga avaliada em quase 400 mil reais. O que o motorista disse para vocês? Ele informou que ele pegou essa carga em Lusiânia e estava levando para a cidade de Cupira, no Pernambuco, onde o patrão determinou que ele deslocasse sem a nota fiscal mesmo. E de onde surgiu essa carga? Ela partiu de onde? Onde foi carregado esse caminhão? Segundo o motorista, na cidade de Lusiânia, Goiás, numa distribuidora de bebida. Foi checada a questão dessa distribuidora, se já tem passagens ali por alguma outra carga semelhante, ou vocês ainda não chegaram a esses detalhes? Não, esse vai ser um objeto de uma fiscalização e uma investigação posterior pela Polícia Judiciária, e a gente vai acompanhando aí desenrolar dos acontecimentos para, de repente, fazer uma outra operação e apreender mais mercadorias dessa natureza. Inspetor, quem é esse motorista que estava carregando essa carga? É um senhor de 48 anos, a gente verificou, ele não tem antecedentes criminais. A princípio, só estava levando a carga mesmo, sem conhecimento do que se tratava. Na realidade, ele estava sendo pago para poder executar um serviço e não questionou muito. Seria basicamente essa a participação dele? Essa é o entendimento que a gente tem. Já sabe quem receberia essa carga lá no Pernambuco? Não, ele não passou detalhes do receptador. E agora o que acontece? Essa carga já está apreendida, né, na Polícia Rodoviária Federal, é encaminhada para algum destino. Como que fica essa questão desse motorista preso e dessa carga? Bom, identificado como um crime tributário, foi acionada a Receita do Distrito Federal, que foi lá, constatou o crime tributário, e também a gente verificou que a carga possivelmente pode ser falsa também. Então vai ser encaminhado uma amostra da apreensão para a Polícia Judiciária, a Polícia Civil do Distrito Federal, vai fazer uma perícia e aí, de repente, pode ter um desenrolamento de outros tipos de crimes a partir da perícia. Como que vocês chegaram à conclusão que essa carga poderia ser falsificada? Primeiro, sem a nota fiscal, né? Não é um praxe de a gente ver transitando pelas rodovias. E segundo, que ela estava sem o selo do INPE, né, de produto industrializado. É um indício
forte que pode ser uma carga falsificada. Então, além de retirar possivelmente essa carga que pode ser, né, ainda falta essa questão da perícia, foi um bem para a saúde pública, né? Nós sabemos que alguns bares acabam comercializando de forma ilegal esse tipo de bebida e que não faz nada bem para a saúde das pessoas. Ele não sabe igual a composição dela, que tipo de produto foi usado para fazer aquela mercadoria, realmente pode ser um problema de saúde pública. Obrigada, inspetor Liz, pela entrevista. Vale lembrar que a vodka aí é muito utilizada aí na balada, né? As pessoas gostam de misturar com algumas outras bebidas, né? Fazer um tipo de batida, algo diferente. E essa carga avaliada em quase R$400 mil, que agora falta passar pela perícia para saber se trata realmente de uma carga que não era boa para a saúde, né? Pode-se dizer assim, se era falsificado ou não. Então foi retirada do mercado aí, não só em questão de sonegação de impostos, mas também fazendo um bem para a sociedade. Afinal, hoje eu acho que 90% da sociedade, né, Vitória, bebe um pouquinho, não só aos fins de semana, mas também em dias de semana. Volto com você. É um risco grande, né, Mônica? Obrigada pelas informações. E entrou em vigor nesta terça-feira a Lei Distrital de Combate ao Racismo Religioso. Quem descumprir as regras pode pagar uma multa que chega a R$100 mil. A nova lei considera racismo religioso toda e qualquer conduta praticada por agente público ou privado que resulte na discriminação em restrição de seus direitos coletivos ou individuais em razão da prática de religiões de matriz africana. A lei prevê ainda sanções a pessoas, empresas e servidores que descumprirem as regras. Para estabelecimentos comerciais e pessoas físicas, a multa pode chegar a R$10 mil. Já para pessoas jurídicas e de direito privado, o valor pode chegar a R$100 mil. Agora, para servidores públicos, cabe a instauração de procedimento administrativo disciplinar. O objetivo da lei é prevenir e combater a violência religiosa. Trata-se de um grande avanço aqui para o Distrito Federal, nessa linha de combate ao racismo, que deve ser uma luta de todas as pessoas. Com relação aos termos racismo religioso e intolerância religiosa, a meu ver, a lei foi bastante feliz em utilizar a expressão correta, porque qualquer tipo de agressão ou de violência contra religiões de matriz africana é uma atitude racista. Os 4 criminosos presos acusados de assaltar e queimar vivo um motorista de aplicativo foram transferidos para Cotia, na Grande São Paulo, onde houve o crime. Depois de acusarem a adolescente de 15 anos de ter ateado fogo à vítima, os suspeitos voltaram atrás dessa versão. Os 4 criminosos que atearam fogo e mataram o motorista de aplicativo Paulo Stock Diniz, de 43 anos, confessaram o crime em detalhes. Eles foram transferidos de Mato Verde, interior de Minas Gerais, onde foram presos, para Cotia, na Grande São Paulo. O motorista foi rendido durante uma corrida na última quinta-feira por 2 mulheres, um rapaz de 17 anos e uma adolescente de 15. Os bandidos tinham gasolina para incendiar o veículo depois do roubo. Paulo foi levado para uma mata, teria reagido e foi queimado vivo. Ele ficou 2 dias internado e morreu neste hospital. Os 4 criminosos confessaram que quem ateou fogo ao motorista foi a jovem de 18 anos. Inicialmente, eles disseram que a garota de 15 anos tinha matado a vítima. Eu quero que a justiça seja feita mais com a verdade, né? Eles querem jogar para ela porque ela é de menor, né? Mas o que se viu aqui na delegacia foram 4 jovens que não aparentavam nenhum remorso. As cabeças do crime assustador são as irmãs Camille Cruz Aguiar, de 20 anos, e Laura Cruz Aguiar, de 18. Elas explicaram assim o crime bárbaro. Quando chegou lá na mata, que a gente tinha uma faca só para ameaçar, quando a gente desamarrou, ele conseguiu pegar a faca da mão da minha irmã. Aí ele veio para cima de mim e tentou me furar, mas a faca estava cega, né? E aí minha irmã apavorada, ela pegou e jogou fogo nele e riscou o fósforo. Para o delegado, não existe explicação para tanta violência. O que eles demonstram é medo da consequência. Eles sabem que por serem maiores de idade, a pena vai ser dura. Camille, apontada como chefe do bando, e o namorado dela, de 17 anos, são suspeitos de cometer outros roubos. Sobre isso,
ela preferiu não falar. A polícia fala de um outro assalto de vocês no dia 6. Teve outro? Fora aquele do dia 6? A gente não prefere não comentar sobre isso. E 2 pessoas foram resgatadas no Lago Paranoá. Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o lago quando recebeu chamado de possível naufrágio. Os policiais conseguiram resgatar os 2 homens e recuperar também a embarcação. Ninguém se feriu. A polícia não informou a causa do naufrágio, mas confirmou que a documentação do barco estava em ordem. E na véspera de completar 4 anos do rompimento da barragem de Brumadinho, a Justiça Federal de Minas Gerais aceitou a denúncia para tornar réis as empresas Vale, Tuvisud e mais 16 pessoas pelo desastre. A tragédia deixou 270 mortos, além de marcar a cidade mineira para sempre. Na mina Córrego do Feijão, o movimento de caminhões e máquinas é intenso. As retroescavadeiras empilham os rejeitos de minério de ferro. A pouco mais de 3 quilômetros, moradores persistem em continuar a vida em um local marcado pela dor e sofrimento. Dona Sônia desafia o luto pela sobrinha Camila. Com apenas 16 anos, ela foi uma das vítimas do rompimento. Mesmo diante do pior momento da vida, a tia preferiu tentar um recomeço. O que me faz continuar aqui é a lembrança dela, a saudade dela e assim, tudo que a gente viveu juntas está ali, é uma história que eu não quero perder, sabe? Sebastião é outro que busca tocar a vida. O ex-operador de saneamento da Vale dirigia esta caminhonete no momento em que a onda de rejeitos de minério de ferro avançava. Ele garante que é impossível esquecer o que aconteceu. Hoje, assim, eu não choro mais, mas vem aquele sentimento, né, de perda, né? Toda vez que eu vejo a imagem da caminhonete, era como se eu me visse lá dentro. Depois de 4 anos, as responsabilidades criminais pelas mortes e os impactos ambientais continuam sem uma conclusão. A Justiça Federal de Minas acatou a denúncia do Ministério Público Federal, que acusa as empresas Vale e Tuvisud e 16 pessoas de serem os responsáveis pela tragédia. Entre os réus está o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, além de funcionários da mineradora e da empresa de consultoria em barragens Tuvisud, que atestaram a segurança do local. Eles vão responder pelo homicídio qualificado das 270 vítimas do rompimento, por crimes ambientais contra a fauna e flora e de poluição. Enquanto toda Brumadinho segue em frente, as famílias de Maria de Lourdes, Natália e Tiago ainda estão presas ao dia da tragédia e esperam poder sepultar os corpos de quem ainda não foi encontrado. Os militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais permanecem aqui em busca das 3 pessoas que ainda estão desaparecidas depois da tragédia. Um trabalho incessante, de formiguinha mesmo, onde qualquer segmento ou pista que seja encontrada pode definitivamente acabar com a angústia das famílias. Os nossos militares, eles estão sendo treinados para isso, para ficar atentos e não deixar nenhum material que possa nos trazer a identificação de uma das 3 joias para que a gente possa entregar para as famílias. A defesa da mineradora Vale disse apenas que não se surpreende com a rapidez do recebimento da denúncia, apesar de extensa, para evitar a prescrição dos crimes ambientais. A defesa do ex-presidente da Vale disse que prefere não se manifestar no momento. A empresa Tuvisud informou que não irá comentar a decisão da Justiça Federal. E um homem foi preso pela Polícia Militar depois de quebrar vários aparelhos televisores dentro do Hospital de Santa Maria. O repórter Guilherme Glória tem os detalhes. Guilherme, boa tarde. O que teria causado essa revolta nesse homem para quebrar tudo desse jeito? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Eu vou começar já com a transcrição da própria fala desse homem, ele explicando aí o que ele sentiu no momento. E já respondo a sua pergunta, tá, Vitória? Ele disse o seguinte, abre aspas, senti que os vigilantes estavam de pouco caso com a saúde da minha mãe e perdi o controle. O que aconteceu? Ontem, por volta das 4h20 da manhã, ou seja, bem cedinho ali,
esse homem chegou até o Hospital Regional de Santa Maria para levar a mãe dele para um atendimento. A mãe desse acompanhante estava sentindo muitas dores e ele queria, obviamente, que o atendimento fosse feito de forma rápida. Só que quando ele chegou no local, disseram para ele que ia ser necessário esperar pela triagem. Todo paciente que chega para um atendimento, mesmo que de emergência, passa por uma triagem, né? E esse homem, a partir dessa informação, ele já começou a ficar revoltado e com o passar do tempo, ele foi ficando com cada vez mais raiva, sentindo cada vez mais ódio mesmo e chegou até o ponto de ter um surto, né? Um surto de raiva e começou a gritar bastante, a xingar profissionais do hospital pelas informações e aí ele pegou um dos extintores que fica na unidade e jogou contra 2 televisores, quebrando os aparelhos. Esses televisores, é importante a gente lembrar, quem já foi para unidades de saúde sabe que sempre existem televisores onde tem as informações do paciente, quem é o próximo, como é que está a questão da fila, quem vai para a triagem. E esses televisores aí foram os que foram danificados, então atrapalhou todo o funcionamento já desde o dia de ontem. Além do prejuízo financeiro, teve prejuízo também para outras pessoas que precisaram de atendimento por lá. O Major Michelo, da Polícia Militar do Distrito Federal, porta-voz, gravou um vídeo explicando os detalhes aí de quando a polícia chegou lá e a gente vai ouvir. A Polícia Militar foi atender uma ocorrência por volta de 4h30 da manhã no Hospital Regional de Santa Maria, onde os vigilantes do hospital estavam com um homem lá que tinha acabado de quebrar 2 televisores ali na sala de espera. Ele usou um extintor de incêndio para quebrar os 2 televisores. De acordo com os vigilantes, esse homem queria o atendimento da mãe, porém eles falaram que ele tinha que cadastrar ela primeiro. Ele se revoltou e quebrou as 2 televisões. O homem disse que veio caminhando do Novo Gama até o hospital com a mãe e quando chegou lá achou que foi destratado. Houve descaso por parte dos funcionários do hospital no atendimento da mãe dele, por isso que ele tinha feito isso. As partes foram encaminhadas à DP, onde apura o fato. O caso é revoltante também esperar demais pelo serviço público, principalmente de saúde, quando tem um parente seu envolvido, mas não dá para sair quebrando aí o patrimônio, né? Por conta disso, esse homem, ele foi levado até a DP, como disse o porta-voz da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e foi aberto um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e depois esse homem foi liberado. Deixa eu ler aqui a nota do IGSDF que mandou para a nossa produção. E sobre esse caso também, o IGSDF informou que na manhã de ontem precisou acionar a polícia para conter o acompanhante da paciente que quebrou a televisão do Hospital Regional de Santa Maria, porque sua mãe, com pressão alta, demorou 8 minutos desde a entrada na unidade até o atendimento. E aí a informação do IGSDF, né, que esse atendimento, apesar de toda a fúria desse homem aí, demorou apenas 8 minutos. Volto com você, Vitória. É complicado, né, Guilherme? Porque quem acaba pagando é um bem público, né? Então, quem acaba pagando somos todos nós. Eu, você, ele próprio, né, que fez isso. Enfim, precisamos respirar fundo, ter paciência. Não é fácil, a gente sabe, ainda mais quando mexe com a saúde de um familiar nosso. Não é fácil, mas a gente também não pode sair quebrando tudo assim, achando que vai resolver alguma coisa, porque não resolve. Obrigada, Guilherme. Agora eu tenho uma pergunta para os papais. Foi difícil escolher o nome do seu filho? Sempre surgem várias dúvidas, né? Se vai ser fácil de entender, pronunciar, escrever. Se a criança pode sofrer algum tipo de bullying na escola, por exemplo. Pelo menos comigo foi assim. E ainda tem mais. Dependendo do nome, os pais podem até ter problemas no cartório. Foi o que aconteceu com o cantor Seu Jorge. Ele foi registrar o filho, que nasceu no último domingo, como Samba. E aí não conseguiu. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o registrador de cartório, Alan Guerra. Obrigada, Alan, pela participação. Então, quero saber, o oficial pode se recusar a registrar a criança quando o nome, vamos dizer que seja incomum? Boa tarde para você. Boa tarde, nós que agradecemos. Olha, a lei diz que o oficial do cartório deve recusar a registrar um nome que possa expor a criança ao ridículo. Então não há uma regra muito objetiva, não existe uma relação de nomes que podem ser aceitos e que devem ser recusados. É uma regra muito curtinha, dizendo que aquele nome que puder expor a criança ao ridículo deverá ser recusado.
o cartório tem o dever de recusar, porque ele defende o interesse da criança e não dos pais. E se houver uma não aceitação desses pais quanto à recusa, eles podem pedir ao cartório que submeta a questão à justiça. Quando começou esse controle? Porque nós encontramos por aí diversos nomes diferentes. Então, segue um critério do próprio oficial ali do cartório? Como que funciona? Essa regra, ela existe desde 1973. A gente sabe que, às vezes, o próprio oficial deixa passar algum nome que venha a expor ao ridículo e ele não evitou essa situação. Perceba, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente registra mensalmente perto de 5 mil crianças, só no Distrito Federal. Então, são 60 mil nascimentos por ano no Distrito Federal em que a gente deve aplicar essa regra. Qual é o critério? Olha, se o nome expuser ao ridículo, deve ser recusado. O que as pessoas usam para saber se o nome expõe ao ridículo ou não? Eles imaginam, por exemplo, esse nome sendo citado numa lista de chamada pela professora, se ele vai provocar risos, né? Aquela chacota, se esse nome vai expor aquela criança a sofrer bullying. E realmente isso é subjetivo, não há uma regra fixa, não há uma relação de nomes que podem ser aceitos, mas a agente oficial do cartório, defender o interesse dessa criança, quando a gente entende que é o caso de expor ao ridículo, a gente impede. Eu vou te dar um exemplo, Vitória. Um pai uma vez queria registrar o filho com o nome de doutor. E o cartório, educadamente e respeitosamente, recusou aquele registro, né? Ele disse que aquele nome iria submeter, seguramente, era um caso que tranquilamente iria submeter a criança ao ridículo ao longo da vida. E percebam uma coisa mais interessante. Quando a criança, ou qualquer pessoa, quando fizer 18 anos, ela, sem motivo algum, sem ter de justificar, ela pode ir diretamente no cartório e alterar esse o que a gente chama tecnicamente de prenome dela, né? O nome é composto de prenome e sobrenome. Esse prenome, ela pode ir no cartório e alterar sem ter de apresentar alguma justificativa. Sim. E o senhor comentou aí sobre o pai querer registrar o filho de doutor. É comum encontrar, pelo menos no cartório onde o senhor trabalha, pessoas querendo registrar os filhos com nomes incomuns, diferentes, enfim, do que estamos acostumados, pelo menos? Não é algo muito rotineiro. Acontece em todos os cartórios, mas em um número reduzido. Aqui no Distrito Federal, a gente exerce um cuidado muito grande com essa questão do nome. E veja que o pai, ele não tem o seu direito impedido, né? Ele não é cerceado. Se ele insistir no nome, o próprio cartório remete aquela indagação à justiça. Aqui no Distrito Federal, um juiz de registros públicos vai ouvir o promotor de justiça, ouvir o representante dos pais, ouvir os pais, a razão da recusa do oficial e, num período rápido aí, ele vai decidir se pode ou não pode registrar aquele nome. É algo que existe, é uma regra que existe, não para proteger o interesse puramente dos pais, mas sim da criança. Às vezes o pai quer um nome por capricho, mas um nome que vai trazer sofrimento àquela criança. E é um dever nosso impedir que ela carregue esse nome. Final, ali o processo vai para a justiça que vai definir, porque é muito delicado, né? Às vezes é um nome que faz parte da história dos pais, mas que talvez não seja o ideal para a criança, né? Então os pais precisam ficar atentos também a alguns detalhes na hora dessa escolha, né? Que dicas que o senhor daria, só para a gente finalizar? Não, olha, a gente não impede, por exemplo, estrangeirismos, homenagens, algum motivo de algum laço emotivo dos pais, alguma razão familiar, alguma razão da profissão do pai, isso não é razão de impedimento. O impedimento está naquele que vai mesmo causar a chacota àquela criança. Eu não quero infelizmente, a gente perdeu o sinal com o oficial, o Alain, mas nós agradecemos aqui a participação dele.
Agora nós vamos voltar a falar sobre o caso da chacina da família da cabeleireira Elisamar. Até agora, as polícias civis do Distrito Federal e de Goiás e de Minas Gerais tiveram bastante trabalho para identificar os 10 corpos que foram encontrados nos últimos dias. Através das impressões digitais, o Instituto de Medicina Legal e a polícia confirmaram que os corpos encontrados são de Tiago Belchior e de Cláudia Regina Marques. O terceiro, para a polícia, é da filha de Cláudia, Ana Beatriz. Os corpos foram encontrados na madrugada desta terça em uma fossa séptica junto a uma construção abandonada em uma área rural de Planaltina, a 6 quilômetros do cativeiro em que outras vítimas foram mantidas reféns. A polícia encontrou os corpos com informações de um dos suspeitos presos. Nós tivemos a colaboração de um deles, que eu prefiro não relatar até para preservá-lo, e orientou que os corpos estariam naquela área rural mesmo que a gente já estava procurando, e numa casa abandonada e possivelmente dentro de uma cisterna. Nesta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais também divulgou o laudo sobre os corpos encontrados carbonizados no carro em Unai. A PCMG confirmou que os cadáveres são Renata e Gabriela Belchior, mãe e irmã de Tiago. A polícia acredita que a família foi vítima de extorsão porque encontrou com os criminosos registros de valores e contas das vítimas, que foram obrigadas a fornecer senhas e cartões de bancos. Os investigadores pediram à justiça a quebra dos sigilos telefônicos e bancários, tanto dos criminosos como das vítimas, para descobrir se houve movimentação de valores no período em que a família ficou desaparecida. A Cláudia tinha vendido o imóvel no dia 7 de dezembro. Ela recebeu uma quantia de 79 mil em dinheiro e outros 130 em transferências bancárias. A gente vai estudar onde foi utilizado esse dinheiro e já chegamos a um indício que o Horácio tinha cerca de 40 mil na conta e o Gideon tinha 10 mil em espécie e outros 4 mil depositados na conta da namorada dele. Como a gente vem mostrando aqui ao longo da nossa edição, o repórter Michael Leão tem acompanhado todo o caso desde o início e tem trazido aqui pra gente todos os detalhes que são divulgados pela polícia. Então vamos acioná-lo mais uma vez. Michael, boa tarde. Ontem o delegado Ricardo Viana, que está à frente desse caso, deu uma entrevista para a imprensa contando novos detalhes dessa investigação, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Vitória. Como a gente descobriu agora há pouco pelo advogado da família da Elisamar, o Dr. João Darques, o prazo para que a polícia conclua a primeira parte dessa investigação, que é essa conclusão inicial do inquérito, termina amanhã. Então a polícia tem trabalhado aí dia, noite. A gente encontra o Dr. Ricardo Viana, o Dr. Aquiles, em vários momentos da manhã, da tarde, da noite, até mesmo durante a madrugada. A gente tem encontrado eles nessa força-tarefa. Hoje pela manhã a gente inclusive conversou com o Dr. Ricardo Viana aqui na delegacia, uma conversa ali informal, rapidamente, ele dizendo que precisa trabalhar para adiantar esse serviço de concluir essas investigações. Como a gente disse, estão adiantadas, até mesmo o próprio advogado conversando com a nossa equipe agora há pouco trouxe esse detalhe que o inquérito ele está adiantado, abastecido ali com muitas informações coletadas por essas diligências que acontecem independente da hora do dia. Então, doutor Ricardo, por vários momentos a gente acaba encontrando ele na rua nessas diligências. Hoje não teve entrevista, Vitória, mas ontem ele trouxe alguns detalhes para a gente ir começando a montar esse quebra-cabeça, que toda vez que a gente acha que está começando a entender, surge uma peça nova que traz para outros rumos essa história. A gente vai ouvir um trechinho dessa sonora, foi gravado com ele ontem, é uma entrevista, e a gente segue desdobrando essa história. Carlomão está sendo procurado, vocês têm ajudado bastante na divulgação. Há provavelmente notícias que ele se encontra fora do Distrito Federal. Mas assim, com a ajuda de vocês, com a atividade dessa polícia judiciária e também das polícias de Goiás e Minas Gerais, nós desejamos que ele seja alcançado em breve. Doutor, e sobre os corpos que foram encontrados carbonizados de Unai, o resultado da perícia ainda hoje?
que eu falo para vocês desde o início, toda essa Polícia Civil do Distrito Federal, com a sua expertise, está bem empenhada em esclarecer esses fatos. Eu tenho contato hoje com o Instituto de Identificação, com o Rubens, também com o Instituto de DNA, Dr. Samuel, todos eles, a partir do momento que receberam os corpos, estão muito empenhados nessa identificação. Se depender do esforço deles, em breve a gente vai ter isso e a gente vai poder dar uma resposta conclusiva, não só a vocês, como a comunidade aqui do Paranoá e do Distrito Federal. Doutor, e qual o suspeito que indicou a localização lá da cisterna onde estavam os corpos? Olha, a gente já estava naquele local ali, é um local de chácaras bem extenso, a gente já estava em diligência naquele local desde o momento que a gente identificou o cativeiro. E na data de ontem, após negociações desde sexta-feira, que a gente está entrevistando eles e mostrando dos benefícios que eles teriam de ajudar a Polícia Judiciária e também dar um descanso para as famílias das vítimas, no sentido de encerrar essa etapa da investigação com o aparecimento dos corpos. Na data de ontem, nós tivemos a colaboração de um deles, que eu prefiro não relatar, até para preservá-lo, e orientou que os corpos estariam naquela área rural mesmo que a gente já estava procurando, e numa casa abandonada e possivelmente dentro de uma cisterna. Já sabe quem escreveu o bilhete que estava lá no cativeiro? Esse bilhete ele vai ter que passar por um exame grafoscópico. A gente sabe que o cativeiro era frequentado por todos eles, por todos os autuados e também pelo procurado, mas lá dentro eles tinham uma liderança. E a gente acredita que aquele bilhete tenha sido escrito ou ordenado pelo Gideon e Horácio. Mas aí escrito, não teria sido escrito pela vítima a mando dos criminosos? Ele vai passar pelo exame grafoscópico, tá? O que a gente sabe daquele bilhete é que aquele linguajar, chamando as pessoas de chefe, ele é desenvolvido, era a prática a verbalização do Marcos, tá? Ele tinha esse jargão de chamar todos, inclusive os filhos, de chefe. A gente não sabe se foi ele que escreveu, mas pelos depoimentos, as pessoas que foram ouvidas nessa delegacia falaram que ele era muito rude com a escrita, até para passar mensagens era por áudios. Então a gente acredita que outra pessoa tem escrito a mando dele. Eu não sei se depois dessa escrita foi digitada alguma mensagem para atrair o Tiago e a Lisamar, mas o exame grafoscópico eu acho que a gente vai chegar ao autor daquele bilhete lá. Ontem o delegado ainda não tinha a confirmação, mas a Polícia Civil aqui do Distrito Federal confirmou agora há pouco a identificação dos 10 corpos. O último que faltava, que foi encontrado ali numa fossa em Planaltina na madrugada de ontem, era da jovem Ana Beatriz, de 19 anos, e esse último corpo já foi identificado, então temos já a identificação das 10 vítimas dessa chacina. Vamos voltar lá com o Michael, porque, Michael, a participação das polícias civis do estado de Minas Gerais e de Goiás tem sido fundamental nessa investigação, Vitória, foi montada aí uma força-tarefa para conseguir elucidar esse caso. Até porque a gente tem partes desse crime cometido nos 2 estados e aqui no Distrito Federal. Provavelmente aquela questão do sequestro, as mortes podem ter acontecido aqui no Distrito Federal e os corpos levados da cabeleireira e dos 3 filhos para Goiás, do caso ali da Renata e da Gabriela para Minas Gerais. E aí foi montada uma força-tarefa, uma integração mesmo entre essas polícias e os institutos de identificação para conseguir reconhecer ali o quanto antes, identificar o quanto antes essas vítimas, principalmente no caso das que estavam carbonizadas. A gente conversando com especialistas na área, Vitória, normalmente casos como esse demoram aí cerca de uma semana e meia para se confirmar a identidade. No caso da cabeleireira e dos filhos dela lá em Goiás, essa identificação foi feita ali em menos de uma semana, extremamente rápida. Houve ali uma troca
de informações entre o Instituto Médico Legal de Lusiânia com o Instituto Médico Legal da capital goiana. Houve ali essa troca, foi enviado esse material genético de parentes da Elisamar para o Instituto Médico Legal de Lusiânia. Esse material foi remetido para Goiânia e em menos de uma semana já tinha-se ali a primeira confirmação dessas vítimas. Tratava-se sim daquelas 4 pessoas no carro, da Elisamar e dos 3 filhos. O casal de gêmeos de 6 anos e o maiorzinho de 7 anos de idade. Ontem também a gente teve logo no fim ali da tarde a confirmação por parte do Instituto Médico Legal de Minas Gerais, justamente da confirmação que se tratava de Gabriela e de Renata. Maicon, como que foi feita essa confirmação? Lembra que na semana passada a gente encontrou ali no cativeiro, no caso a polícia, no cativeiro, o corpo do Marcos Antônio? Ele estava ali esquartejado, foi feito primeiro um exame de DNA aqui no Instituto Médico Legal do Distrito Federal para confirmar se todas as partes pertenciam ao Marco Antônio, todos os confrontos ali de dados deram ok. Aí o Instituto Médico Legal aqui de Brasília, Vitória, enviou dados para o Instituto Médico Legal de Minas Gerais para confrontar com o material genético dos corpos encontrados lá. Foi confirmado que um dos corpos era da filha do Marcos Antônio, a Gabriela, e com base no material genético da Gabriela, foi confirmado também que o outro corpo pertencia à mãe dela, a Renata. No caso dos corpos encontrados já na última madrugada ali, Vitória, nessa área de mata afastada ali cerca de 5 quilômetros do cativeiro, que como nós ouvimos o delegado explicando, já era uma área que fazia parte ali do radar da polícia a partir do momento em que eles identificaram o cativeiro. Eles fizeram buscas, inclusive a gente acompanhou buscas ali próximo a um lixão, cerca de 2, 3 quilômetros do cativeiro. A polícia já tinha feito buscas ali nessas propriedades, mas depois de uma negociação com um dos presos, ele indicou um local com mais precisão. Falou para a polícia o seguinte: olha, esses corpos devem estar em uma chácara ali com uma casa abandonada e provavelmente em uma cisterna. Essas palavras do delegado Ricardo Viana, um dos delegados à frente dessa investigação. E aí foi dito e certo, a polícia retornou ali, continuou buscas desde o início da tarde ali, entrou durante a noite essas buscas e por volta de 10, 10 e meia da noite eles localizaram essa propriedade e também essa fossa, que na verdade era uma fossa, não uma cisterna. E aí foi chamado o reforço do Corpo de Bombeiros, como no caso em que o corpo do Marcos Antônio foi localizado. O Corpo de Bombeiros foi para o local com os cães farejadores. Vitória, para se ter uma noção do trabalho minucioso ali, do planejamento desses criminosos, até os cães que são treinados ali para apontar para os seus condutores aonde tem um corpo, algo errado, esses cães tiveram dificuldade. Esses corpos eles estavam bem enterrados, escondidos nessa fossa, e foi utilizado inclusive o cal, que é ali um produto químico muito usado, por exemplo, na pintura, mas que nesse caso foi utilizado ali para ajudar na decomposição desse corpo, na corrosão e também para evitar que o cheiro se alastrasse, que chamasse a atenção. Ontem a gente mostrou aqui, tem inclusive imagens aéreas do Rogério Silva, que mostra ali a propriedade. Ela fica afastada. A rua que passa em frente dá cerca de 100 metros. Você olhando ao redor, a gente não percebe nenhuma casa próxima que poderia, por exemplo, ter notado uma movimentação estranha. O que tem ali ao redor são propriedades com plantações, mas que a gente adiantou é um local que não tem iluminação, durante a noite um breu total, e que é uma propriedade já conhecida por quem mora ali na região, por ser usada por exemplo, usuários de drogas, pessoas que estão ali para cometer atos ilícitos. Então, muito provavelmente não despertaria a atenção de ninguém. Mas a polícia já estava no radar naquela região, já tinha feito buscas, inclusive em propriedades próximas. O que faltava era realmente uma localização mais precisa para fazer a localização desses corpos. E foi o que aconteceu depois da colaboração de um dos detidos na semana passada. A polícia preferiu, Vitória, não dizer quem era esse preso que colaborou com essa informação, até mesmo para a segurança dele, e com essa informação crucial, a polícia conseguiu localizar esses corpos. Ontem mesmo, o Instituto de Identificação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, por meio das impressões digitais, conseguiu confirmar 2 corpos,
seria do Tiago Belchior e também da Renata, na verdade da Cláudia, perdão. E por meio do exame de DNA foi feito ali o confronto, depois que identificou a Cláudia, se o outro corpo tudo indica que seja da Ana Beatriz, a gente vai confirmar, não deu certo pela impressão digital, então pelo exame de DNA. Foi o que aconteceu. Agora há pouco, a Polícia Civil divulgou uma nota confirmando essa identificação, mas pelas características, a polícia já tratava assim como sendo os 3 corpos das 3 pessoas que ainda estavam desaparecidas sem saber o paradeiro, que era o Tiago, a Cláudia e a Ana Beatriz, de apenas 19 anos. Vitória, a gente tem inclusive uma entrevista vinda direto de Minas Gerais, do Instituto Médico Legal, explicando como no caso das 2 mulheres que foram encontradas carbonizadas no carro naquela estrada de Unai, foi realizado. A gente vê agora. Identificamos os corpos da chacina ocorrida no Distrito Federal, os corpos da Renata e da Gabriela. Utilizamos para isso informações dos laudos antropológicos e informações fornecidas pela Polícia Civil do Distrito Federal no que diz respeito ao Marcos, né? Foi encaminhado o perfil genético do Marcos, que é o pai biológico da Gabriela. Com isso conseguimos fechar o exame num trio, né? Dando maior robustez à análise de DNA. Os próximos passos, eles são o delegado, o presidente do inquérito, ele vai receber o laudo pericial, que já está no sistema PCNet, e dar andamento ao inquérito policial para também fazer a liberação dos corpos. Apesar dos corpos estarem bastante carbonizados, a gente conseguiu fazer uma extração de DNA usando toda a tecnologia que nós temos e conseguimos um DNA com qualidade e quantidade suficiente que permitiu com que essa identificação pudesse ser feita. É uma confirmação que a família ali, claro, não queria, mas que pelo menos traz um alívio de saber o que realmente aconteceu com essas pessoas que estavam ali desaparecidas, na dúvida se seriam a Renata e a Gabriela, se poderia ser a Cláudia e a Ana Beatriz. Pelo menos essa parte esclarece, Vitória. Para quem está chegando agora no SBT Brasília, a gente conversou no início do jornal com o advogado de defesa da família da Elisamar. Ele esclareceu alguns pontos para a gente, que a gente explica para você que não estava com a gente, mas que agora acompanha o nosso jornal. É o seguinte: a Polícia Civil tem até amanhã para concluir a primeira parte desse inquérito, que é apresentar para o Ministério Público o que teria acontecido até agora. É um prazo curto de 10 dias que a investigação tem para esclarecer, mas que não é o fim. Vitória, a partir do momento em que é feito esse envio dessas informações para o Ministério Público, a polícia pode e, segundo o delegado, vai continuar acompanhando novas diligências, até porque acredita-se que outros suspeitos ainda possam ser presos nesses próximos dias. A gente mostrou aqui que ontem à noite um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar. A gente tem inclusive imagens feitas pelo repórter cinematográfico Rogério Silva no momento em que esse adolescente deixa aqui a 6ª DP. Ele foi trazido para cá, Vitória, depois de comentar com algumas pessoas que teria feito parte dessa chacina, e uma denúncia anônima levou os policiais do GTOP até o apartamento em que ele estava escondido, lá no Itapuã. Ele foi trazido aqui para a delegacia acompanhado do proprietário desse apartamento. Eles foram ouvidos aqui, Vitória, na 6ª DP, por uma questão burocrática, como funciona a lei, para quem está em casa entender. Ele não foi apresentado, por exemplo, como um suspeito do envolvimento no caso. Aqui ele foi ouvido acompanhado de um responsável como vítima. Como assim, Maicon, como vítima? Aqui a 6ª DP vai investigar o caso dele como uma corrupção de menor, porque ele disse para os policiais militares o seguinte: foi contratado pelo Horácio para fazer um serviço de logística, trazer móveis da casa do Marcos Antônio para o cativeiro. Ele receberia pelo serviço cerca de R$5.000. Já tinha recebido 2.000 e receberia outros 3. Mas esse pagamento não aconteceu, até porque a polícia conseguiu prender na semana passada o Horácio. Até o momento ainda não tinha ali indícios da impressão digital, por exemplo, desse adolescente lá no cativeiro, como ele disse para os policiais, que esteve tanto ali na casa do Marcos Antônio quanto no cativeiro, inclusive enquanto essas vítimas já estariam ali, pelo menos 4, 5 dessas vítimas. E isso são palavras do adolescente para a Polícia Militar. No momento em que ele foi abordado lá
no apartamento, ele confessou isso para os policiais, que teria essa participação na chacina. Foi trazido aqui para a 6ª DP, ouvido, e daqui ele foi encaminhado, Vitória, para a DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Por se tratar de um menor de idade com 16 anos, é a DCA quem vai conduzir a investigação sobre a participação dele nessa chacina. Vitória, um dos pontos que colaboraram para a apreensão desse menor, até mesmo pelo prazo do flagrante ter passado ali, foi o seguinte: a Polícia Militar olhou no sistema e percebeu que contra ele existiam 2 mandados de apreensão por outros crimes, um deles inclusive por roubo. Na verdade, atos infracionais, porque por se tratar de menor de idade ele não comete crime. É só uma questão de nomenclatura, mas que a justiça trata dessa forma. Ele tinha ali um mandado de busca e apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Só que a polícia, por se tratar de um caso especial ali de um menor de idade, não tem acesso a todas as informações desse mandato, por exemplo. Só quando chegou lá na DCA, Vitória, eles descobriram que esse mandato tinha expirado na semana passada. E por conta disso, de não ter um mandato ali ativo e o momento em que ele foi apreendido ali já tinha passado a situação flagrancial, ele foi colocado em liberdade. Hoje pela manhã, a Polícia Civil emitiu uma nota dizendo que já solicitou a internação desse adolescente, até mesmo para a segurança dele, mas que aguarda agora a medida do Poder Judiciário. Enquanto isso, ele segue em liberdade. Ele foi apreendido ontem à noite, mas ainda ao longo da madrugada ele foi liberado. Outra novidade que tem para esse caso, Vitória, é o seguinte: a família da Elisamar vai solicitar agora um reforço ali na proteção. Eles estão com medo e, além disso, existem indícios aí de que essa família está sendo ameaçada. Ou seja, parte desses criminosos que ainda não foram presos estariam ali ameaçando, intimidando essa família. Então a gente conversou agora há pouco ao vivo, com exclusividade, com o advogado da família, que adiantou pra gente justamente esse detalhe. A família segue com medo e o primeiro passo que ele vai tomar ali como representante dessa família no Poder Judiciário é solicitar o reforço no policiamento ali próximo à casa desses familiares, porque, claro, além do medo que eles estão por conta dessa história, de como toda a família ali, 10 pessoas de uma mesma família foi morta de forma cruel e ainda sem saber ao certo o real motivo, essa família estaria também recebendo ameaças. Então, por isso, o primeiro passo agora vai ser justamente pedir um reforço nessa segurança ali, um reforço no policiamento próximo a essas residências. A gente segue acompanhando esse inquérito, ele deve ser finalizado de hoje para amanhã, que é quando finaliza ali o prazo que os delegados que estão à frente, o doutor Ricardo Viana, o doutor Aquiles, tem para remeter ao Ministério Público essa primeira etapa da investigação, explicando o que eles têm até agora. Segundo o advogado, é um inquérito bem robusto, com vários elementos, mas que por uma questão de segurança, para não atrapalhar as investigações, ele está sendo mantido ali poucos detalhes repassados, mas que já seria um inquérito bem robusto, que explica como teria tudo acontecido e, claro, não descarta a qualquer momento a prisão de novos envolvidos nessa situação, Vitória. A gente tem aí o 4º suspeito identificado lá no cativeiro por meio das impressões digitais. Trata-se de Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, inclusive investigado no passado por uma associação com uma organização criminosa aí conhecida no país inteiro. Então ele segue foragido, é procurado aí pelas polícias não só aqui do Distrito Federal, como também de Minas Gerais, onde ele teria parentes, para onde poderia ter fugido, mas ainda não foi localizado. Então, por conta dessa questão aí, desse 4º suspeito foragido, a família pode estar recebendo essas ameaças. O próximo passo do advogado que representa a família da Elisamar, Vitória, é justamente pedir um reforço na segurança desses parentes, viu? E além de toda a situação que eles já passaram, né, Maicon, ainda tem, como você comentou aí, ameaças que eles estariam recebendo. Então, um suspeito ainda foragido, um menor que foi liberado. Então, eles não sabem o que está acontecendo, né? A gente acha que está chegando ao fim com a identificação desses 10 corpos, né? De todas as vítimas já foram identificadas, mas não, ainda tem muitas peças aí para serem desvendadas. E aí a gente espera que a partir de amanhã, com a conclusão desse inquérito, tenhamos pelo menos algo mais claro, né? Do que motivou realmente esse crime, como de fato aconteceu. Vamos ver se até amanhã a gente consegue algumas respostas, né, Maicon?
Maicon, mas muito obrigada, viu, pelas informações. E durante o enterro da Elisamar e dos 3 filhos dela, na última segunda-feira, o repórter Maicon Leão conseguiu entrevistar o filho mais velho da Elisamar, o Ivonilson Silva. Muito emocionado, ele conversou com a nossa equipe. Então vamos rever essa entrevista. Lembrar dela da melhor forma possível, né? Ela foi uma mãe pra mim, pra minha irmã. Como é que era Elisamar no dia a dia? Minha mãe era pessoa que tudo que eu precisava, cuidou de mim da melhor forma que ela pôde, né? Eu e da minha irmã. E eu quero ter essa boa lembrança dela. A gente vê aqui com essa presença de todo mundo, é que ela era querida por todo mundo. Todo mundo gostava dela, todo mundo tem uma lembrança boa da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo gostava dela, né? Querida por todo mundo. Hoje o que vocês esperam é justiça? Justiça. Que esses caras pagam pelo que fez com a minha mãe e com meus irmãos. Deixa tudo pior pra essas pessoas que fez isso com essa família, né? Não só a minha, mas como a Gabriela, né? A Renata, o Marcos. É uma pergunta óbvia, mas como que vocês estão hoje? Eu tô péssimo, minha irmã tá péssima, tudo da família tá destruído. Muito triste, né? A gente não consegue nem imaginar o que esses familiares estão sentindo nesse momento. A nossa equipe também conseguiu conversar com o irmão da Elisamar, o Ismael da Silva. Vamos rever. Sensação de fraqueza, sem chão, sensação de se sentir um nada, principalmente quando você vai pensar na situação que foi a morte desse meu sobrinho, da minha irmã. A pior sensação possível, que eu não consigo nem descrever, porque não tem sensação. Acabou comigo, acabou com a minha família, acabou com tudo. Parece que a gente está vegetando na terra. Como que vocês ficaram sabendo da notícia? Eu fiquei sabendo, a minha irmã me ligou na sexta-feira, depois que eu cheguei do trabalho. E aí eu liguei nas outras minhas irmãs e aí elas me falaram a situação que foi. E aí a gente mora aqui para China, Goiás, e fomos lá pro Ocidental, pro Valparaíso, que era pra gente se organizar, né, e na delegacia na Santa Maria para dar mais um apoio ao meu sobrinho que já tinha ido lá mais cedo. A gente entrou nessa história fincado em encontrar minha irmã, depois que a gente ficou sabendo na delegacia mesmo lá no outro dia. O delegado ligou pedindo pra gente ir em Lusiânia, porque tinha uns corpos carbonizados. E aí de lá eles falaram pra gente onde que tava o veículo queimado, a gente foi lá. E aí não teve dúvida que foi ela, porque a placa, né, tudo batia, os 4, ele falou pra gente 2 crianças, mais uma adulta, mas aí depois a gente foi ver que era 3 crianças e um adulto, então foi dessa forma. E como que vocês têm sentido, como que a família tem reagido em relação a tudo isso? Indignação, de impossibilidade. A gente vê que hoje o coração das pessoas, as pessoas matam por nada porque falam que foi por dinheiro, por isso, por aquilo, mas ela não tinha dinheiro, né? Eu não sei de onde até as pessoas arrumaram isso, ela estava muito feliz porque o dinheiro que ela tinha, ela investiu no salãozinho dela, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente não sabe nem ela falar. era uma boa pessoa? 10. Passou pela sua cabeça ali? A minha irmã, chegando na cinza, tivesse pelo menos um corpo ali pra gente olhar e falar, vai com Deus, minha irmã, mas e aí a gente vai falar o quê? O que vai falar? Sabe? Sem falar dela, das crianças e a maldade, sabe? E a situação que foi. Então, assim, pensar na minha mãe, nas minhas irmãs, na minha família, a gente era 7, agora ficar 6, sabendo que uma foi numa maldade, numa crueldade dessa, junto com as crianças que não tem pecado, que são todos anjos. A gente sabe que sofreram nessa terra, mas eu sei que a gente vem aqui para
sofrer, né? Mas quem tem Deus não sofre. Quem tem Deus no coração, aqui é só uma passagem. A vida, a gente é eterna, a gente volta para casa do Pai. Então, essa felicidade é que me conforta. Acredita na justiça? De certeza, se não pagar aqui na justiça dos homens, que eu tenho certeza que vai pagar, porque vai ser feita justiça. A polícia está trabalhando para isso, né? Se não é feito aqui, mas dos olhos do nosso Pai, nos olhos de Deus, ninguém escapa. Fica aqui os nossos sentimentos à família. A gente espera que esse caso seja esclarecido logo e que os responsáveis sejam punidos. É isso que a gente espera, punição para essa tragédia que acabou com uma família inteira, 10 pessoas vítimas de uma chacina que, assim, devastou não só que o Distrito Federal, mas chocou todo o país. Bom, agora 1h, 1h03, vamos a outras notícias locais. A Polícia Civil prendeu o homem que ficou conhecido como ladrão do sexo. Ele ganhou esse apelido porque, segundo a polícia, ele marcava os encontros com as garotas de programa e depois de fazer sexo com elas, ele anunciava o assalto. Nós vamos falar novamente com a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Parece que esse homem teria feito pelo menos 15 vítimas aqui no Distrito Federal? Oi, Vitória, volto novamente com esse assunto, isso mesmo, ao menos 15 só aqui em Brasília. Essas vítimas, essas garotas de programa, elas moravam em Taguatinga e também no Sudoeste, aqui pertinho do plano piloto. A polícia teve acesso aí às imagens de segurança, onde mostram esse homem saindo do apartamento onde essas vítimas moravam. O que aconteceu? Esse homem aplicou o golpe nessas mulheres, nessas garotas de programa, entre os dias 9, 14 e 16 de novembro do ano passado. Aí uma das vítimas, a Ana Carolina Rodrigues, decidiu registrar o boletim de ocorrência na 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga. Desde então, a polícia segue tentando localizar esse homem de 45 anos. Foi então que a polícia conseguiu localizá-lo. E olha só, Vitória, ele estava a cerca de 830 quilômetros daqui do Distrito Federal. Ele estava na Bahia e foi trazido aqui para a capital federal. Ele já passou por audiência de custódia e ele continua preso por conta desse crime. O que ele fazia? Ele contratava essas mulheres, depois do programa, além de não pagar, ele simplesmente ameaçava essas vítimas, elas tinham que fazer transferências via Pix para ele e às vezes ele levava bens, ele levava coisas de valor que tinha no local, seja cordão, brinco, o que tinha de valor ele simplesmente levava e lesou essas 15 vítimas, até que a Ana Carolina Rodrigues teve coragem de denunciar esse caso e a polícia então começou a investigá-lo e agora ele está atrás das grades. A polícia ainda segue investigando para ver se consegue localizar mais vítimas e também desmembrar outros crimes dessa situação. Às vezes uma situação de estupro, por exemplo, já que ele simplesmente contratava o programa e depois ameaçava essas mulheres. Agora ele está atrás das grades e quem passou por isso, as mulheres que foram contratadas por ele e tiveram aí o prejuízo, podem procurar a polícia ou se ficarem com vergonha por conta da situação que se encontra, né, ou passou por conta deste homem, pode ligar pelo 197 também, mas é muito importante o registro na delegacia de polícia, até para elucidar esse caso, para saber se trata realmente só desse roubo ou se ele também estuprou alguma vítima. Eu volto com você. Obrigada, Mônica. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que o nosso jornal volta já. O noticiário, agora falando sobre economia, a Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina a partir de hoje. Para quem costuma usar o carro todos os dias, é bom ir se preparando, viu? E preparar o bolso também. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. De quanto vai ser esse aumento, hein? Olha, Vitória, pesado, né? Para quem já tem tantas despesas aí, a gente já começa o ano com tantas despesas e agora esse anúncio. Lembrando que esse é o primeiro anúncio de aumento da gasolina desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu esse novo mandato. É o seguinte, R$ 0,23, ou seja, 23 centavos no litro. Parece pouco quando a gente fala assim em 23 centavos, mas levando em consideração
que o tanque de combustível aí do veículo de passeio médio, ele tem 55 litros, dá pra gente dizer, num cálculo rápido aqui, que R$ 12,55 a mais, a pessoa que tem um carro de passeio ali, modelos mais comuns ali, populares, vai precisar desembolsar para encher esse tanque. Então, quando a gente observa dessa forma, quantas vezes a pessoa enche o tanque durante o mês, enfim, durante o ano aí, cada vez R$ 12,55 a mais, aproximadamente. É claro que em carros que tem um tanque maior, esse gasto, obviamente, será maior. O preço médio da venda de gasolina já passou, né? Já foi repassado da Petrobras para as distribuidoras e era de R$ 3,08 e passou para R$ 3,31 o litro que as distribuidoras estão comprando. E aí tem todo o gasto com impostos das distribuidoras, com funcionários, tem a margem de lucro que precisa ser retirada também, então pode chegar, obviamente, a ser muito maior para o consumidor. Vamos para a realidade aqui do DF. O preço médio da gasolina no DF estava aí em R$ 4,87, entre R$ 4,87 e R$ 4,87 entre 15 e 21 de janeiro. R$ 4,87 já não é tão fácil de encontrar circulando pelo DF, principalmente aqui no plano, já não é um preço tão fácil de encontrar. Agora a expectativa é de que deva subir aí para R$ 5,10. Então é preparar o bolso, se organizar, ver as melhores rotas para o trabalho, para casa, enfim. E quando for possível, não utilizar o carro, né? Tentar utilizar aí veículos alternativos, a bicicleta, dependendo do local, até fazer aquele trajeto a pé. O Paulo Tavares é o presidente do Sindicombustíveis do DF e ele gravou um vídeo falando sobre esse aumento aí, como vai ser esse repasse e mais detalhes. Vamos acompanhar. No dia de ontem, 24 de janeiro, a Petrobras fez um reajuste de 23 centavos em todas as suas refinarias, em todo o território nacional, na gasolina tipo A. A gasolina, obviamente, que é misturada com anidro e entregue ao consumidor. Então, a partir de hoje, nós, revendedores, já estamos comprando esse produto com esse reajuste de 23 centavos. Além disso, no último dia 16 de janeiro, houve um aumento de pauta de ICMS e um reajuste de 11 centavos. Ou seja, também já estamos comprando produto com esses 11 centavos de reajuste de ICMS que é repassado ao governo do Distrito Federal, e são esses dois números que já elevaram os preços da gasolina e pode sim ou não chegar ao consumidor. Vamos ver, não tá fácil, né? Obrigada, Guilherme. Um ex-participante de reality show foi preso acusado de torturar o próprio filho de apenas 5 anos. Segundo as investigações, o homem tem histórico de violência. José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, foi preso em uma comunidade de Niterói. Segundo a polícia, ele se escondeu quando soube que estava sendo investigado por torturar o próprio filho. No último dia 12, a criança deu entrada neste pronto-socorro, em São Gonçalo, município vizinho. De acordo com as investigações, o menino estava com o braço quebrado e várias lesões pelo corpo, como marcas que pareciam de queimaduras feitas com cigarro. Ele passou por uma cirurgia e já teve alta. Foi a equipe de enfermagem que acionou a polícia, porque desconfiou do comportamento de José Lucas. Completamente alterado, se jogando no chão, gritando por Deus, dizendo que a criança não ia ter mais mãe, ou seja, ameaçando a criança, fazendo até gesto para ela que ia degolá-la. Houve a contradição, porque no hospital ele fala que a criança caiu no colo e fraturou o ombro. E aqui, em depoimento na delegacia, ele diz que estava brincando de luta livre com a criança. Técnico de enfermagem e modelo, José Lucas participou de um reality show em 2012. Foi expulso do programa por ameaçar outro integrante. Ele tem a guarda do menino porque a mãe perdeu o direito na justiça. Segundo o Ministério Público, em depoimento à polícia, a mulher disse que mantinha contato com o filho por telefone e contou que José Lucas era agressivo e psicótico. Vizinhos afirmam que ele chegou a agredir a própria mãe.
Acho que ele estava arrumando confusão com alguém da rua, a mãe dele chegou, botou as compras na rua, no chão, ele quebrou um cabo de vassoura e foi para cima da mãe. José Lucas tem antecedentes criminais por lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça e será indiciado agora pelo crime de tortura. Por enquanto, o menino ficará sob os cuidados de uma família acolhedora. Bom, agora vamos falar daquelas iniciativas que fazem a gente se encher de esperança por um mundo melhor. Se você é mulher vítima de violência doméstica ou conhece alguém que está nessa situação, preste bem atenção nessa reportagem. A violência doméstica deixa marcas psicológicas e muitas vezes física. E o rosto é o principal alvo dos agressores. Para amenizar a situação daquelas que sofreram danos na parte da boca, o projeto social Reconstruindo Sorrisos tem atendido vítimas de baixa renda do Distrito Federal. A estrutura foi montada em um trailer no Centro Olímpico da Estrutural. Um projeto inédito, onde a mulher não recebe esse tratamento. Ela recebe o psicológico, o jurídico, mas a ressignificação dela no rosto nunca foi dada. Essa mulher, quando ela é vítima de violência, ou ela toma um tapa ou um murro, sempre na face. Essa massoterapeuta agora se vê com uma nova imagem. Ela foi vítima de violência doméstica e conta que chegou a procurar tratamentos dentários, mas desistiu por causa dos valores. Graças a Deus teve esse projeto, né, que inclusive eu tive contato através do Conselho Tutelar. E aí, eu fiz o tratamento, extraí um dente, né, que estava me incomodando muito, e restaurei alguns dentes da frente. São mais de 20 voluntários colaborando de alguma forma para o projeto, que não tem qualquer verba governamental. As interessadas no atendimento têm que apresentar boletim de ocorrência, medida protetiva ou estar em processo judicial. As dentistas responsáveis pelo atendimento contam que as vítimas melhoraram a qualidade de vida depois de passarem pelo projeto. Isso vai contribuir para ela, para a vida dela, para ter mais dignidade, conseguir um bom trabalho, ter uma vida melhor, principalmente pela porta de entrada, que é o sorriso. Quanto vale um sorriso para uma mulher dessa? Né? Então, assim, não tem preço. Quando elas chegam aqui, é com olhar. E quando já sai reconstruído, esse sorriso é outro. Então, assim, é uma satisfação muito grande poder ajudar e contribuir, né, com essa alegria, devolvendo esse sorriso para elas. Né? Então, é muita satisfação mesmo, muita gratidão. O projeto Reconstruindo Sorrisos pretende colher assinaturas para a criação de um projeto de lei que obrigue o Estado e o agressor a arcarem com o custo do tratamento dentário para as vítimas. Que projeto bacana, né? Bom, um homem está sendo investigado pela Polícia Civil por ter comprado um videogame de última geração que teria sido furtado. Enquanto os policiais estavam na casa desse homem, eles ainda descobriram que ele criava um papagaio sem autorização. Que situação, né? O Guilherme Glória tem os detalhes. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Esse homem teria comprado esse videogame pela metade do preço, né? Quando é assim, a gente já precisa logo desconfiar. Pois é, Vitória, ele disse para a polícia que comprou esse PlayStation 5 por R$ 2.500. Uma rápida pesquisa na internet, você vê que o preço está na faixa dos 5 mil, talvez você consiga um desconto aí pagando à vista, dependendo da loja, por 4.600, mas o videogame não vem completo nesse caso, vem com um controle apenas ao invés de 2. Enfim, muito difícil enxergar um preço desse e não desconfiar, mas essa foi a justificativa que o homem deu para a polícia. Vamos por partes. Dia 10 de dezembro, lá na Vila São José, em Vicente Pires, houve um furto à residência em que levaram esse videogame. E a polícia já estava fazendo a investigação. E teve a informação de que o aparelho foi comprado por uma pessoa que morava na Ceilândia. Confirmaram o fato ontem. A equipe foi até o local, chegou nessa residência e o videogame estava lá. E aí, como eu falei, o rapaz falou, olha, eu não sabia que era roubado, eu comprei esse aparelho aqui, não comprei numa loja, né? Comprei de forma informal, mas eu não sabia que esse aparelho era roubado. Mesmo assim, pode responder aí e pegar uma pena grande por causa disso. Já eu entro nesse detalhe. Mas primeiro vamos falar do papagaio, né? Porque quando a polícia chegou lá pensando que só tinha um ilícito, encontrou um papagaio lá, animal silvestre. Tem registro ambiental? Tem autorização para ficar com esse animal? O rapaz disse, não tenho.
outro problema aí. E aí, por conta dessa questão de estar com um animal silvestre na residência dele, sem as devidas autorizações, com tudo na ilegalidade, ele vai responder aí a um TCO por conta disso. E pela receptação, ele também vai responder criminalmente e pode pegar uma pena que chega a 4 anos de prisão. O videogame foi devolvido para a vítima. E aí o detalhe, pensou que ia economizar comprando aí na ilegalidade, infelizmente, ou felizmente, né, no caso da vítima, felizmente que teve recuperado seu videogame, mas para esse rapaz o prejuízo é grande e ele pode parar atrás das grades. O barato que saiu caro, né, Guilherme? Obrigada pelas informações. Estamos de volta e olha só que iniciativa legal. Uma unidade móvel está levando atendimento veterinário gratuito a Sobradinho. Já é a terceira região administrativa do DF a receber o projeto, que vai chegar a outras regiões também. Bom para quem tem pet, mas não dispõe de recursos para pagar uma consulta ou tratamento. Olha só o xodó da Meg no colo do dono que a trouxe para um check-up. Afinal, ela já está com 13 anos, uma idosa no mundo animal. Fiquei sabendo aqui desse negócio aqui, aí vou levar ela para eles fazerem um check-up para ver, né? Ana Letícia não é diferente. Ela tem o hábito de levar o Pluto uma vez ao ano para consulta. A cara de insatisfeito do peludo mostra que ele não gosta. Mas a tutora acha importante acompanhar e apoiar o projeto. A gente não tem um hospital público aqui de atendimento a eles, só em Taguatinga. Então esse acesso aqui para facilitar para a gente eu achei incrível, achei uma ideia maravilhosa. Essa unidade móvel está localizada na administração de Sobradinho e por aqui deve permanecer até março deste ano. Depois da triagem, o animal passa por uma consulta e exame simples. Em casos mais graves, são encaminhados aí para o Hospital Público Veterinário da cidade de Taguatinga. A ideia é que realmente traga o hospital à população, aproxime esse serviço para a população. Essa que é a ideia de levar nas regiões administrativas. 350 animais já foram atendidos na unidade e por aqui o acesso é facilitado. Nem precisa agendar. Basta que o tutor seja um dos 10 primeiros a chegar à unidade com um animal, com um documento de identificação. A meta do projeto é percorrer todas as cidades administrativas e facilitar o acesso às famílias menos favorecidas. Agora falando sobre saúde, uma pesquisa apontou que o número de médicos está crescendo no Brasil, mas ainda faltam profissionais para atender toda a população. O país ainda está abaixo do índice considerado ideal. Formado há um mês em medicina, Arthur quer começar a residência ainda neste semestre. Eu busco fazer uma especialização em oftalmologia. Vou para São Paulo tentar fazer essa minha especialização. Neste ano, o Brasil deve atingir o número de quase 600 mil médicos. Mas, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, o país só deve chegar à média ideal em 2030. O estudo aponta como uma das causas a diminuição do número de vagas nas faculdades. Durante 5 anos, o protocolo para a abertura de novos cursos de medicina no Brasil ficou fechado. E com isso, os poucos cursos que foram autorizados, ainda remanescentes no período anterior, e alguns também através do Mais Médicos, não foram suficientes para formar o número de médicos que nós precisamos. A pesquisa chama a atenção também para a distribuição desigual dos profissionais pelo país. Há excesso de médicos no Sudeste e falta no Norte e no Nordeste. Mais de 94% das cidades brasileiras com até 100 mil habitantes têm acesso a apenas 14% dos profissionais. O médico ele precisa ter um mínimo de uma estrutura de atendimento para poder fazer um diagnóstico e tratar esse paciente. Então, essa estrutura ainda é muito pouco desenvolvida em muitos dos nossos municípios. E aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde ampliou o público-alvo da vacina contra a meningite. A partir de agora, adolescentes que têm entre 11 e 14 anos podem ser imunizados.
Pelo calendário tradicional, a idade máxima é de 12 anos, mas essa ampliação é temporária, uma forma de reforçar a proteção contra a doença, já que no ano passado, menos da metade do público-alvo foi imunizado. E a meningite é perigosa, pode deixar sequelas graves e até matar. A vacina está disponível em todas as salas de vacinação de rotina. Lá no site da Secretaria de Saúde, você encontra o endereço de todos os locais de vacinação. Agora o noticiário internacional. Um novo ataque a tiros nos Estados Unidos deixou 7 mortos na Califórnia. O atentado ocorreu menos de 48 horas depois do massacre de 11 pessoas perto de Los Angeles. Enquanto a vigília pelos 11 mortos do ataque do fim de semana acontecia, outro atirador agia. O criminoso abriu fogo contra 2 instalações rurais de Half Moon Bay, também na Califórnia. 7 pessoas morreram, todas de origem asiática. O responsável pelo ataque foi rendido e preso neste estacionamento. Ele se chama Zhao Xunli, tem 67 anos e é descendente de chineses. Mesma origem do atirador do fim de semana, que foi encontrado morto depois de disparar contra os frequentadores de um baile de comemoração do Ano Novo Lunar. A polícia afirma que ele tirou a própria vida. O idoso de 72 anos usou uma metralhadora. Depois de disparar e matar 11 pessoas em um salão de festas, ele foi para outro lugar, mas acabou desarmado por este jovem. Imagens divulgadas pela rede de TV NBC mostram o momento em que o atirador foi confrontado pelo rapaz. Apesar da semelhança entre os 2 ataques, a polícia ainda não vê relação entre os casos. Nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden pediu que o Congresso aprove com urgência e envie para cá, para a Casa Branca, a resolução que propõe aumentar a idade mínima para a compra de armas nos Estados Unidos, de 18 para 21 anos. A proposta também recomenda a proibição da venda de armas de assalto, como metralhadoras, para civis. Como a maioria da Câmara agora é do Partido Republicano, que faz oposição a Biden, é improvável que a pauta seja aprovada. E foi divulgada a lista de indicados ao prêmio mais cobiçado do cinema. A entrega do Oscar vai acontecer no dia 12 de março. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é exatamente o que o título diz. O filme foi o que recebeu mais indicações, 11 no total. Inclusive, Michelle Yeoh, primeira asiática a disputar o prêmio de melhor atriz. Quem acordou feliz também foi o brasileiro Daniel Dreyfus. Ele é o produtor do filme alemão Nada de Novo no Front, que disputa 9 categorias, incluindo melhor filme. O filme é alemão, mas a alegria é brasileira. Agora eu vou estar do lado de dentro da tela, participando da cerimônia, com um filme com 9 indicações. Espero que qualquer pessoa que possa assistir isso entenda que é possível. Os Banshees de Inisherin empatou com 9 indicações. E campeões de bilheteria como Top Gun Maverick, Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, a cinebiografia Elvis e Avatar 2 estão na disputa. A animação O Gato de Botas 2, O Último Pedido, que tem Wagner Moura na voz do Lobo, concorre como melhor animação. Após 2 anos de vitórias femininas com a melhor direção, o Oscar deixou as mulheres de fora da categoria, que contou com Steven Spielberg por Os Fabelmans. O cineasta é o primeiro nome da indústria do cinema a concorrer em 6 décadas diferentes. Estrelas da música como Rihanna e Lady Gaga embalam a lista de melhor canção original, junto com o indiano Naatu Naatu. Agora é correr para assistir aos filmes para poder dar o seu palpite e, quem sabe, entrar no bolão. A grande festa do cinema em 2023 completa 95 anos. E a cerimônia vai ser conduzida pelo apresentador americano Jimmy Kimmel no dia 12 de março. Like me yesterday, but not today.
She's so close. O SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Obrigada pela companhia. Boa tarde, até amanhã.